Amada Gabi Gontijo, Samadhi com Gabi, às 14h30. Eu tenho um conto para te contar. Te aguardo. Sejam bem-vindos. Olá, senhora Cléo, seja bem-vinda. Aguardando um momento, todo mundo já segue o Samadhi? Coloca um joinha para mim. Nós temos um Close Friends no Samadhi com Gabi. É só mandar um direct que a gente adiciona vocês. Tudo bem? Ei, minha linda! Seja bem-vinda, Cléo. Namastê, minha flor. Namastê, amada. Vamos lá, né? Amei você de rosas. Toda contadora de histórias tem que ter uma rosinha na cabeça. Verdade. Bem-vinda, Thaísa. Amanda. Bem-vinda a todos. Aos pouquinhos o pessoal vai chegando e a gente vai começando, tá bom, Cléo? Tá bom. Sejam bem-vindos todos. Oi? Que bom estar aqui hoje. Nossa, muito gostoso. Tô é adorando. uma honra ter você aqui, Cléuzite. Nossa. Aí, ó, Vivi, adoro. Ei, Vivi! Linda! Maravilhosa! Seja bem-vinda, Rai. Bem-vinda, amada. Vamos lá, começando, aos pouquinhos o pessoal vai chegando. Gratidão a todos que se disponibilizaram a estar aqui nesse momento presente, aqui no Agora com a gente. Nessa linda tarde de quarentena, estamos aqui juntos, unidos em um propósito. Sim. Hoje, o Samadhi com Gabi recebe a querida e amada Cléo Batista. Ela é fotógrafa, designer, contadora de histórias. Ela é uma mulher maravilhosa, reikiana, Theta Healing e mais outras inúmeras qualidades que a gente só descobre com a convivência. E eu lembro que a Cléo, a minha relação com a Cléo, ela é de muito tempo. E eu lembro que eu bati o olho nela e falei, gente, que mulher maravilhosa, eu preciso conhecer. E eu nunca tinha ouvido a voz dela. Eu bati, eu falei, gente, mulher maravilhosa, eu preciso conhecer essa mulher. Quem é ela? E depois que eu tive a oportunidade de conhecer, fiquei apaixonada. Ai. Então vocês terão... A recíproca é infinitamente verdadeira, né, minha filha? Irmãs pra vida. Seja bem-vinda, Pri, minha querida Marilda. Que saudade. Bem-vinda, continue com a gente essa semana. Muita coisa tá rolando. Vamos lá. Nossa querida Cléo, ela é uma estudiosa, é uma pessoa maravilhosa. E ela vai estar aqui passando um pouquinho. É um momento, uma conversa breve que a gente está tendo nessa tarde. Mas é uma oportunidade de vocês conhecerem pessoas novas que possam agregar nesse momento de reclusão que a gente está passando. E são possibilidades para toda a vida. Ei, Dudica! Ei, Duda! Eu vou passar a palavra para a querida Cléo. E aí a gente vai conversando, tá, Cléo? A gente vai sentindo. Seja bem-vinda. Vocês estão me escutando? Tá me escutando direitinho, Flor? Tá ótimo. Tá ótimo? Tá. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu também. E eu te agradeço, Gabi, a oportunidade. A Gabi, da mesma forma que ela falou de mim, assim, eu sou apaixonada com essa mulher. Aquela pessoa que vai e faz. Você é inspiração para mim, Flor. Som. Bom, eu tô aqui hoje, gente,
Eu não sou exatamente uma contadora de histórias, mas eu amo as histórias e os contos terapêuticos. E aí a Gabi, a gente conversando, ela falando, né, a gente conversando sobre o momento atual, né, tudo que a gente está vivendo. Eu falei assim, ela falou, Cléo, vamos numa live, vamos conversar. Eu falei assim, eu vou levar um conto para vocês então. E é com muito carinho que eu trago esse conto para vocês. Eu convido vocês a essa viagem, né? Porque um conto é uma viagem, é uma jornada. Na viagem a gente sabe onde a gente vai chegar. Na jornada a gente segue. A gente não sabe o que vai acontecer. É como esse conto. A gente não sabe o que a gente vai sentir no final. Mas estou aqui e eu vou contar para vocês. Vocês não reparem não, mas que eu tenho que ter óculos. Olha, e eu fiz uma cola, tá, gente? Porque eu não dou conta de decorar um texto desse tamanho. Mas eu vou interagir com vocês, tá? Então vamos lá? Vamos. Um derviche, depois de uma árdua e longa viagem através do deserto, chegou por fim a uma civilização. Um povoado quente e seco. Não havia muito verde, exceto feno para o gado e alguns arbustos. As vacas eram o principal meio de vida das pessoas daquele lugar. O derviche perguntou educadamente a alguém que passava se havia algum lugar onde poderia encontrar comida e abrigo para aquela noite. Bem, disse o homem coçando a cabeça, não temos um lugar assim no povoado, mas estou certo de que Shakir ficará encantado em lhe dar, né, lhe brindar hospitalidade nessa noite. Então o homem indicou o caminho da fazenda de Shakir, cujo nome significa o que agradece constantemente a Deus. No caminho até a fazenda, o derviche parou perto de um pequeno grupo de anciãos que estavam fumando cachimbo e eles confirmaram a direção. Sim, é ali mesmo que é a casa do Shakir. Eles disseram que Shakir era o homem mais rico daquela região. Um dos homens disse que Shakir era dono de mais de 1000 vacas. Isso era muito, muito rico. E isso é maior do que a riqueza de Hadá, que é o seu vizinho que vive no povoado ao lado. Pouco tempo depois, o derviche já estava parado em frente à casa de Shakir, admirando-a. Shakir, uma bela casa. Shakir, que era uma pessoa muito hospitaleira e amável, insistiu para que o derviche ficasse por alguns dias em sua casa. A mulher e as filhas de Shakir eram igualmente amáveis e deram o melhor para o derviche. Inclusive, ao final de sua estadia, lhe deram uma grande quantidade de comida para a próxima viagem. No seu caminho de volta para o deserto, o derviche não conseguia parar de perguntar o significado das últimas palavras de Shakir. No momento da despedida, Shakir havia dito, o derviche disse, dê graças a Deus pela riqueza que tem, Shakir. Derviche, havia respondido Shakir, não se engane pelas aparências. Isto também passará. Durante o tempo em que havia passado no caminho Sufi, o derviche havia compreendido que qualquer coisa que ouvisse durante sua viagem lhe oferecia uma lição para aprender. E, portanto, valia a pena considerá-la. Além de tudo, essa razão pela qual havia feito a viagem, para aprender mais. As palavras de Shakir ocuparam seus pensamentos e ele não estava seguro de ter compreendido completamente o seu significado. Quando estava sentado sobre a sombra de um arbusto para rezar e meditar, recordou do ensinamento Sufi, que diz, guardar silêncio e não se precipitar em tirar conclusões para finalmente alcançar a sua resposta. Quando chegasse o momento, compreenderia, já que havia sido ensinado a permanecer em silêncio e sem fazer perguntas. Para tanto, fechou a porta dos seus pensamentos e submergiu sua alma em um estado de profunda meditação. E assim se passaram mais 5 anos,
viajando por diferentes terras, conhecendo pessoas novas e aprendendo com suas experiências no caminho. Cada nova aventura oferecia uma lição a ser aprendida. Entretanto, como requeria o costume sufi, permanecia em silêncio, concentrado nas ordens do seu coração. Um dia, o derviche voltou àquele povoado, o mesmo lugar onde havia passado alguns anos. Se lembrou de seu amigo Shakir e perguntou por ele. Você sabe onde que está o Shakir? Alguém disse, está vivendo no povoado ao lado, a 10 milhas daqui. Agora trabalha para Radá, respondeu um homem do povoado. Derviche pensou, lembrou surpreendido que Radá era o outro homem rico daquela região. Contente com a ideia de voltar a ver Shakir, ele se pôs logo à estrada para encontrar Shakir. E ele encontrou, na maravilhosa casa de Radá, o derviche foi bem recebido por Shakir, que agora morava numa cabaninha ao lado. O que lhe aconteceu, diz o derviche. Shakir respondeu, em uma enchente em 3 anos atrás, a enchente havia levado as vacas e sem casa. Assim ele e sua família ficaram desabrigados e tornaram-se empregados de Radá, que sobreviveu à enchente e agora desfrutava da posição de homem mais rico daquela região. Entretanto, essa alteração na sorte não havia mudado o caráter amistoso e atencioso de Shakir e de sua família. Cuidaram amavelmente dele e, apesar de estarem na cabana, também prepararam comida e água para a próxima viagem do derviche. Na despedida, o derviche disse, sinto muito pelo que aconteceu com você e sua família, Shakir, mas sei que Deus tem um propósito. Mas, Shakir respondeu, não se esqueça, isto também passará. A voz de Shakir ressoou como um eco nos ouvidos do derviche. O rosto sorridente do homem e seu espírito tranquilo não abandonavam o seu pensamento. O que ele quer dizer com esta frase dessa vez? O derviche sabia agora que as últimas palavras de Shakir na sua visita anterior se antecipariam às mudanças que poderiam acontecer, que ocorreriam. Mas dessa vez se perguntava o que poderia justificar um comentário tão otimista, sendo que ele havia perdido toda a sua riqueza. Assim deixou a frase de lado, preferindo esperar pela resposta. Passaram-se meses e anos novamente. E o derviche, que estava ficando velho, continuou viajando, sem uma intenção de parar. Curiosamente, suas viagens sempre o levavam de volta àquele povoado onde estava Shakir. Assim sendo, demorou 7 anos para voltar lá. E Shakir estava lá, rico, outra vez. Agora vivia na casa principal da propriedade de Radá, e não naquela pequena cabana. Radá morreu há 2 anos, explicou Shakir. E como não tinha herdeiro, decidiu deixar sua fortuna para mim, como recompensa dos meus leais serviços. Quando estava terminando sua visita, o derviche se preparou para a viagem mais importante de sua vida. Cruzaria a Arábia Saudita, em direção à Meca. A despedida de seu amigo não foi diferente das outras vezes. Shakir repetiu a frase, e isto também passará. Depois da peregrinação, o derviche viajou à Índia. Ao voltar de sua terra natal, Pérsia, decidiu visitar Shakir mais uma vez, para ver o que havia acontecido com aquele homem. Fica rico, fica pobre, isso tudo passará. E continuava com aquela paz no coração, com aquela tranquilidade, né? E ele ficava intrigado com isso, apesar de todos aqueles anos. Assim, mais uma vez, viajou para aquele povoado. Mas, em vez de encontrar seu amigo Shakir, lhe mostraram uma humilde tumba com a inscrição: isso também passará. O derviche ficou ainda mais surpreendido do que das outras vezes, quando o próprio Shakir havia pronunciado estas palavras. As riquezas vêm e as riquezas se vão, pensou o derviche. Mas como pode escrever isso num túmulo? A partir de então, o derviche adquiriu o costume de visitar a tumba de seu amigo de tantos em tantos anos e passava algumas horas meditando naquela morada de Shakir.
Entretanto, em uma de suas visitas, o cemitério e a tumba haviam desaparecido, arrastados por uma enchente. Agora o velho derviche havia perdido o único vestígio deixado por um homem que havia marcado tão excepcionalmente as experiências da sua vida. O derviche permaneceu durante horas nas ruínas do cemitério, olhando o chão fixamente. Finalmente levantou a cabeça em direção ao céu e então, como se houvesse descoberto um significado mais elevado, abaixou a cabeça em sinal de confirmação e disse: isso também passará. Então, gente. Ei, Rafa, linda! Eu quis trazer esse conto para vocês porque ele fala, né? Nós temos as leis do universo e ele fala de uma delas, né? O conto ele tem sempre várias interpretações. Você pode ir aprofundando. Mas para mim a gente já vê de cara assim a lei da impermanência, né? De que tudo é impermanente. O tempo todo o mundo está mudando. Há 2 meses atrás, eu estava planejando o meu aniversário, que agora é em 28 de abril. Eu estava planejando coisas no final do ano. De repente, tudo mudou, né? Uhum. E essa é a lei da impermanência. Tudo está em movimento o tempo todo, que é uma outra lei. A gente vai... Eu não vou, né? Eu nem tenho, assim, condições de falar de todas as leis. Eu tenho que estudar mais. Eu só as conheço, mas eu não quero dizer, né? E esse conto, ele fala muito da lei do ritmo, né? Que tudo é cíclico, que tem uma hora que você está na roda, tem uma hora que você está em cima, uma hora você está embaixo. Né? É claro que a gente tem que ter, assim, cada vez você vai evoluindo mais, igual o derviche, ele estava sempre meditando, procurando aquela resposta, né, que chegaria para o coração dele. Né? Por que ele sempre estava com aquela tranquilidade, falando isso também passará. E a gente, é isso, né, gente? Isso aqui também passará. Esse momento passará. Nós passaremos, né? Nosso passarinho. Não só passaremos, como passarinho, né? E isso me toca, né? Que nesse confinamento que nós estamos, a gente fica querendo tanta coisa, né? Esse contato nosso, né, com a nossa solitude, né, assim, com eu comigo mesma, o que isso traz, né? Encarar você mesma e falar o que eu vou fazer disso, né? E eu tô falando aqui, gente, assim, da minha experiência, né? Do que me toca esse conto. E, na verdade, só um minutinho, Gabi. Na verdade, o conto, ele diz por si só. Cada um vai chegar no coração de cada um de um jeito, né? Cada um vai ter uma interpretação, porque o conto, ele tem esse poder, né, de nos envolver. Você está vendo aquela história ali, você não está nela, você está vendo aquele personagem, mas é um conflito que, de repente, você também está vivenciando, né? E aí, ele te traz um conforto, ele te mostra o desenrolar da história. Às vezes os contos, a maioria dos outros contos não tem final feliz, é tão bom, né, a gente ter um final feliz. E os contos terapêuticos, eles vão nem sempre trazer esse final feliz, mas eles vão te trazer à luz de uma compreensão, né? O que tá tocando. Às vezes você nem vai conseguir identificar de cara, você vai respirar. Por isso que é bom a gente ouvir um conto, respirar e sentir. Às vezes também não vai ser hoje. Você escutou e vai ser daqui a umas semanas falando: nossa, entendi essa coisa. Tudo tá mudando o tempo todo. Sei lá, né? Qual vai ser a sua interpretação. Mas vai ter esse sentimento, ele pode aflorar, né? Como também não. Enfim, isso aí é de cada um.
a interpretação de cada um. Mas você ia me falar, Flor, o que você queria dizer? Sim, adoro quando você me chama de Flor. Me ganha. Ai, ai. E a questão que você sempre fala, né, Cléo? A questão da gente criar sempre uma nova consciência sobre aquela situação, sobre aquele assunto, sobre aquela proposta. É você criar consciência e em cima dessa percepção, como você vai lidar com aquilo, né? Nem sempre as coisas são do jeito que a gente consegue visualizar. Às vezes é interessante você perceber a profundidade daquele momento. Sim. Com as ferramentas que eu tenho, de que forma que eu consigo lidar com aquilo. Sempre criando uma nova consciência e que seja de forma evolutiva, que seja de forma de abrangência. Sim, eu não sou assim tão gabaritada assim para falar sobre consciência, mas a consciência, pelo que eu já estudei, né, pelo que eu já li, assim, ela fala da sua vivência. Tanto é que consciência não é uma coisa assim que você já chega com a consciência, né? Mas você vai adquirindo a consciência. Igual a muitos. Quando eu era nova, eu jogava papel na rua, né? Mas aí eu fui entendendo o que aquilo significava, o que movia aquilo. E eu entendi que aquilo não é legal. Não é legal você jogar. O lixo vai entupir a rua, vai, né? Eu tenho que cuidar do mundo, o mundo também é meu, então, né, a gente não cuida das coisas da gente, então, eu estou falando de um exemplo muito pequeno, né? Mas aí, nunca mais, isso já tem muitos anos, nunca mais eu ando no meu carro com um saquinho de lixo, eu não jogo lixo na rua, é uma consciência que eu adquiri a partir de uma vivência, né, que eu tive. E para mim, a consciência é isso. São as coisas que você vai vivenciando. Igual você falou, eu não tenho controle de tudo. Mas daquilo que eu estou, é você se colocar presente. Não, espera aí. O que essa quarentena, ou seja o que for, está trazendo para mim? O que eu posso sentir, né? Vamos sentir. Isso tudo para mim, tá, gente? Assim, me leva para aquele lugar assim do... Vamos sentir. Vamos buscar o sentimento. Ah, tá difícil conviver comigo mesma? Então vamos encarar isso de uma forma leve, né? A pessoa que eu mais tenho que gostar nesse mundo sou eu, né? Se eu não der conta de mim, quem vai dar? E aí a gente vai buscando consciência. E tem consciência, a gente lida, a gente é convidado a ampliar a nossa consciência o tempo inteiro, né? No começo eu acho que eu era assim, hoje em dia eu já estou um pouquinho maior e a gente vai arredando as cercas da vida e ampliando a nossa mente, né? Ontem na live do Leandro, né? Eu achei tão interessante, ele deixou um exercício para a gente fazer no final, né? A gente fazer, não só a gente está buscando essa consciência, mas a gente também procurar conexões que sejam diferentes, né? Da gente desfocar um pouquinho da nossa mente para escutar o coração. Que eu acho que isso também traz consciência. Ajuda nesse exercício de consciência. Eu tenho plantado muito. Na minha casa tem jardim, maravilhoso. Então eu fico plantando. E lá naquela conversa silenciosa com a terra, né, com os meus gatinhos, vão chegando coisas que de repente é de um universo que não é esse universo das palavras ou, né, do conhecimento, da leitura da palavra. Vão chegando, eu vejo um gatinho brincando com o outro, né? Aquele momento que eu paro ali e observo, eu falo, olha que interessante. Eles brigam entre si e daqui a pouco eles estão se lambendo, né? Como que é rápido. Eles têm essa rapidez, sabe? Eles não pegam ranço. Eles vão vivendo aquilo assim de uma forma muito gostosa. E eu falo, gente, o tanto que eu tenho que aprender, tudo tá me convidando a mudar a minha consciência. Eu estava assistindo a Luísa Mel também esses dias,
né, que eu adoro a Luísa Mel, não sei se todo mundo conhece, né, que é a defensora lá dos animais e tudo, e ela falando sobre a questão do vegano, né, na nossa vida, e até no que promoveu essa... Ela estava explicando, depois vocês assistam lá, se interessarem, né? Tem a explicação de como que começou toda essa questão dos vírus. Bom, enfim, é uma consciência, é um lugar, né? E tem vários outros, muitos lugares. Esse conto, né, que fala sobre a lei do ritmo, né, que é cíclico, mas eu gosto de dizer que para acontecer um movimento de consciência, você tomar consciência daquele momento, e se aquilo te tocar de alguma forma, você, no final da história, o derviche entende, tudo passará. Caiu, né? Literalmente a ficha para ele. Aquilo ele deu um salto. Então, eu falo que nesse momento deixou de ser cíclico e passou a subir para um outro patamar. Ele ampliou a consciência dele naquilo. Ó, gente, eu falo demais, né? Muito bom de escutar. Fala aí alguma coisa, eu tô falando muito. É muito bom de escutar. E aquela coisa que você falou, que você falou sobre a questão da consciência, se estamos aqui nesse momento, é porque existe um propósito para a nossa existência. Então, se eu estou aqui, eu tenho a oportunidade de vivenciar, seja um presente, seja um desafio, é porque ambas as situações eu preciso e eu tenho um propósito com relação àquilo. Eu preciso me relacionar com aquela situação, até mesmo para eu buscar a minha evolução. E a minha evolução, consequentemente, ela atinge as pessoas que convivem comigo. Uhul! Chegamos. Ai, ai. Chega a ser divertido, não chega? Nossa, que isso, gente. Olhem, assim, olha para você ver, essa frase é engraçada, né? Olha para você ver. É claro que se você vai olhar é para você ver, né? Enfim. Como que a nossa realidade mudou em tão pouco tempo, gente? Sim. Quer dizer, já vinha mudando, mas acho que agora supostamente a nossa ficha pode começar a cair. Gente, as fichas vão precisar cair. O mundo mudou. Tem o Ítalo, né? O Ítalo que eu sigo, que é um biólogo, e ele fala. Nossa, o dia que eu escutei ele falando isso, me doeu, assim, né? O meu lugar de conforto, ele entrou em conflito. Ele falou, a vida nunca mais será a mesma. A vida mudou. Então, a vida mudou. Mas quem eu quero ser nessa nova vida? Né? Exatamente. Quem somos? O que eu quero vibrar nessa nova consciência? Outra coisa muito interessante que eu ouvi é que se não tivesse acontecido a quarentena, você estaria diferente hoje? É uma pergunta para você levar, né? Para buscar essa tal dessa consciência que a gente está falando, né? Gente, isso aqui tá coçando minha cabeça. Mas tá vindo, amiga. Tá ótimo. Mas enfim, se for aquela Cleo lá de janeiro, será que ela mudou muita coisa? Então, quando eu me deparei com essa pergunta, eu falei, opa, gente, o que eu tô fazendo para mudar? A vida mudou, eu preciso, assim, do sentido de desejar. Eu quero ser diferente, eu quero ser melhor, porque é isso que eu sinto que o mundo tá me solicitando, que eu seja melhor com o outro, melhor comigo mesma, me amando, né? Entendendo vários processos que eu tenho, sejam eles do sagrado feminino, sejam eles eu como mulher na sociedade, eu como profissional, eu com você, eu com todos vocês, né? O que eu estou fazendo de melhor? Para mim, está sendo esse convite. Tem dia que eu acordo e falo, nossa, hoje vai ser difícil, hoje eu não vou dar conta. Mas aí, passando o dia, eu vou lá, faço uma coisa diferente, não deixa a minha mente ficar
me conduzindo o tempo inteiro. A mente, Olha a ela está... meditação. Gente, Samadhi com Gabi, por favor. Né, Gabi? Eu tenho que meditar muito mais. Eu estou meditando muito, mas eu tenho que meditar mais ainda para me encontrar com essa nova consciência, com essa nova Cleo, com esse novo ser que eu almejo, que eu desejo ser. Né? Se você deixar, Gabi, eu vou falar demais. Vai perguntando aí. Eu adoro escutar. E você falou uma coisa que me fez atinar aqui. Será que é necessariamente, para haver mudança, precisa acontecer tantas coisas drásticas na nossa vida para a gente cair nessa reflexão? Que se teve aquela quarentena para ocorrer várias mudanças no agora, será que sempre precisa ser na dor? Precisa ser na escassez? Precisa ser na falta? Ou as pessoas, a partir de mim, posso criar essa nova consciência no momento presente, do jeito que ele está? Precisa ter uma penalidade com relação àquilo? Não precisa. A gente não precisa viver mediante ao sofrimento para acontecer mudança. A mudança, ela pode ser uma consciência. Uma expansão. E a partir do momento do meu querer. E não por obrigação, por perda, por falta. Então, é repensar a forma de estar no presente. Como eu estou no agora. O meu futuro, ele depende do meu agora. Com certeza. Quem não acompanha, já anota no caderninho, acompanha o trabalho de Cleo Batista. É Baptista, tem um P, tá? O trabalho dela. Gente, o trabalho dela é fantástico. Ela faz um resgate maravilhoso, fotógrafa impecável. E sigam o trabalho, que vocês terão o prazer de conhecer esse ser maravilhoso. E é essa questão, né, Cleo? É a questão será que necessariamente eu preciso estar na dor da mudança? Preciso estar na escassez? É isso que você falou, Gabi. Eu achei muito legal, porque o conto, ele fala justamente isso, né? Ele, de uma forma muito lúdica, muito amorosa, o conto, ele te ensina sem ser pela dor, sabe? É como se ele te colocasse no colo e falasse assim, sabe aquela coisa assim, da mãe contar uma história para o filho dormir? Eu acho que o conto, eu fazendo uma analogia, ele é isso, sabe? Ele é um colo de mãe, que te fala coisas, que te fala dos seus desafios, que te falam, assim, até mesmo da sua consciência, né? Do ser adulto, do ser evolutivo, e te faz o convite para mudar. E assim, de uma forma tão amorosa, tão leve. Eu amo os contos. Eu conheço contadoras de histórias maravilhosas, que são... nem falo inspiração, porque são maravilhosas. Cíntia Santos, a Gislaine Matos, são pessoas maravilhosas. Né? Um dia, quem sabe, elas vão estar aqui conversando com você. Sim, a gente vai fazer o convite. E eu recebi uma pergunta aqui sobre o desalinhamento do mundo, se ele vem do ego. Se toda essa situação, esse caos... O ego, acho que já é um tema para outra live, né? Nossa! A gente tem tempo aí, Gabi? Como é que a gente está de tempo aí? Tem mais um tempinho. Essa é a pergunta da minha querida Simone, né? Simone Gama, que é uma pessoa também que vibra nessa nova consciência, né? E eu acredito, né, gente? Eu tô trazendo eu aqui, né? Eu acredito que sim, né? A gente vem lidando com esse ego, colocando ele na frente. E ele, digamos que... Vamos chamar ele de corona? Quem sabe, né? Eu acho que pode dar uma liga. Se você chamar ele de corona, que a gente vinha alimentando essa força, né? O vírus é como se ele fosse uma força, né? Ele quer uma força que vem chegar para falar assim, para, gente, né? Ao mesmo tempo que você alimenta ele, é ele que vai fazer a roda girar e te fazer parar.
Então, Simone, eu não sei assim, né, se eu te respondi tão bem, mas assim, com certeza, para mim, a gente alimentou o ego muito tempo. E agora, não é que a gente precise viver sem ele. Eu acho que nem sei se a gente consegue viver sem o ego, mas a gente olhar para ele, colocar as coisas no lugar. Olha, você vai ficar aqui, eu vou conversar com você, mas agora eu vou responder o meu coração, né? Sim. E nessa trilogia eu busco o meu espírito para me iluminar, né? Aí agora eu já estou falando de mim também, que eu tenho essa busca espiritual, né? Que é a tríade, né? O triângulo, né? O ego, né? Eu vou chamar ele do emocional, né? Das coisas que a gente vai lidando e vai seguindo, a mente e a espiritualidade. E dentro desse triângulo, né? A gente vai buscando forças e colocando o espiritual, para mim, ele tem que estar à frente, para eu conseguir ter as duas bases. Porque se a mente está na frente, vira essa loucura. Se as emoções ficam na frente, também. Então eu preciso desse olhar para o espiritual, né, do que está além de mim, né, e que é sagrado, e que eu não vou dizer nem sagrado, né, porque eu não sei a religião de todos aqui, cada um com a sua crença, mas assim, do que é algo maior, que por acaso, né, está cuidando da gente de uma forma, poderia ter sido uma terceira guerra mundial, e nós estamos aí vivendo só uma quarentena. E eu acho que muitas outras virão, porque a gente está começando um processo, né? De expandir mesmo, né? Os nossos propósitos, a nossa consciência, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente vibra e aquilo que a gente dá força ou não, né? Sim. Perceber como reagir naquele momento, né? A minha reação, ela já diz muito sobre mim, sobre todos esses critérios. Então, tem coisa que é impossível disfarçar. Ela se revela, né? Ela se mostra. E essa busca de consciência e de alinhamento, né? Eu adoro essa palavra de alinhamento, transcender para chegar no equilíbrio, né? Eu preciso... É aquela questão, nem só porque eu acredito ou eu gosto de coisas mais holísticas, mais terapeutas, que eu não tenho os meus rompantes, que eu não tenho as minhas quedas, que eu não tenho as minhas tristezas. A questão é como eu reajo e eu me posiciono mediante aquilo para eu voltar para o meu equilíbrio. Sim. Somos humanos, né? Estamos aqui para buscar a evolução como ser. E o outro, até mesmo essa questão do ego e de posicionamento, o outro ele sempre vai ser coadjuvante da minha história. Ele sempre, ele é co-criador ali, eu sou co-criadora, mas ele é coadjuvante. Ele tá te jogando ali o espelho o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Hey! Ô, gente, vocês desculpem, né? Essas interrupções. Vamos marcar uma live 3 horas da manhã, Gabi? Quem sabe o tráfego vai estar melhor. Porque fica salvo, né? Aí quando o pessoal já tem a matinê. 3 horas é um bom horário, né? 3 horas da manhã, 2h30 da manhã. Mas a gente se permite. É um encontro tão gostoso, a gente se permite. Com certeza. E essa questão que eu estava falando do outro ser coadjuvante da minha história. E aí você relatou a questão que ele é o meu espelho. Sim, porque a reação dele demonstra, me impulsiona a mostrar quem realmente eu sou. Que nós temos vários papéis sociais, né? E há um desafio ou uma surpresa, um problema, eu mostro o que realmente é a minha essência. De que forma eu consigo me posicionar naquilo. E a busca, ela precisa ser constante de evolução. E de que forma eu consigo driblar essa situação e me posicionar melhor. Que aí eu consigo
desafio até quebrar um ciclo de repetição. Eu Por acredito favor. que muitas pessoas que estão aqui percebem, exemplo, a pessoa ela sempre consegue relacionamentos afetivos problemáticos. Então ela sempre repete aquele ciclo, aquele padrão. Então, a partir do momento que você cria uma nova consciência mediante aquele desafio, você transcende, porque você muda a forma de enxergar, a forma de escolher, e você consegue atrair e vibrar coisas que te ajudam naquele processo. Sim. E aí chega na questão da consciência. Consciência é tudo, né, amiga? É tudo. E olha que legal, Gabi, ouvindo você falar, me veio, né, como Jesus mesmo disse, né, amai ao próximo como a ti mesmo, né? Esse próximo que é tão o seu espelho, quando você consegue amar ele, né, como a ti mesmo, né, que é o Namastê, né? O Deus que está em mim, habita o Deus que está em você, né? Uhum. Aí a gente faz a gente toma essa percepção, olha, se eu machucar o outro, eu posso ser machucada. Mas se eu amar o próximo, eu também posso ser amada. Sim. Né? Então a gente dialoga com esse outro o tempo todo, que está sempre nos retornando, que está sempre nos dizendo, né, de nós mesmos. Sempre. E somos exemplos, né, a todo momento. O que eu faço no meu ciclo, né, que nos ambientes que eu convivo, que eu permaneço, eu sou exemplo daquilo. Então, muitas vezes, as pessoas, elas repetem aquele padrão porque vem acontecer comigo. E tomam posse daquilo. Então, se eu consigo ser uma pessoa melhor, eu contribuo para uma sociedade melhor, para uma família melhor, para uma vivência melhor, quarentena melhor, e retorno ainda melhor. Um mundo melhor, gente. Um mundo melhor, né? Muito melhor. E nada melhor do que ficar mais leve e mais amoroso, né? Quanto mais amor, mais transborda. Mas assim, eu sou apaixonada, né? Eu sou uma pessoa apaixonada, eu sou uma pessoa encantada com a vida, né? Encantada. Mas é importante a gente sempre também buscar muita consciência do que é esse amor, né? Que amor é esse, né? Depois, se vocês quiserem, eu vou trazer algum conto sobre o amor para a gente pensar sobre ele de uma forma mais ampla, né? Porque o amor também dá uma outra live, né? O amor, né? O amor, ele tem as facetas dele. Eu já ouvi dizer que existem 2 sentimentos básicos, né? Que é o amor e o medo. Por medo, você entra em todos os outros sentimentos, né? O medo, você fica indiferente, você fica com raiva, você fica nervoso, você fica triste, magoado. Agora, pelo amor, né? É um caminho muito especial. Mas isso aí eu trago um outro conto, né? Vamos combinar. Que a gente... Vamos combinar. Se vocês gostarem, a gente traz outro, né, Gabi? Sim, traremos sim. Eu escolhi... Já acabou? Não, pode falar. Eu escolhi o conto por isso tudo, né? Pela beleza que é e pela leveza. Né? Nessa quarentena, a gente já está vivendo muitos momentos bem difíceis, digamos, grandes desafios. Densos, né? Então vamos trazer leveza. Vamos trazer leveza para o nosso coração. E vamos buscar essa nova consciência de uma forma mais amorosa. Amém. Eu amo vocês. Amo. Recíproco. Eu amo você, Gabi, linda. Também. Você tem... mas você já sabe.